Olá, estudante. Bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Eu sou a Márcia Saturnino, professora de Física, e hoje nosso conteúdo é do terceiro ano. Esse material está no PET 1, semana 3 e 4. Nós vamos continuar o conteúdo sobre eletrostática e vamos falar sobre carga elétrica. Na aula de hoje, nós iremos compreender o conceito de carga elétrica e sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Então, para falar um pouco sobre as cargas elétricas, nós precisamos entender o seguinte: os corpos, em seu estado natural, eles são eletricamente neutros. A gente viu na aula passada sobre o átomo. O átomo ele é constituído de prótons e elétrons, e em seu estado natural, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons nesse átomo. Então, os corpos eles são naturalmente neutros. Existe um balanço, um equilíbrio entre as cargas elétricas desse material. A carga elétrica ela é uma propriedade física da matéria, assim como a massa. A carga elétrica ela pode ser positiva, negativa ou neutra. E a unidade de medida da carga elétrica no Sistema Internacional é o Coulomb. Ele é representado pela letra C maiúscula. A carga elétrica elementar, ela é representada pela letra E minúscula. Ela é a menor quantidade de carga que um corpo pode ter, pode ser encontrado na natureza. Esse valor da carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor é o valor da carga elétrica elementar, que é a quantidade menor de carga elétrica que eu encontro em um corpo, na natureza. Este valor ele é atribuído à carga do elétron, com sinal negativo, e à carga de um próton, com sinal positivo, que são partículas fundamentais da matéria, como a gente viu na aula passada. E aí nós vamos falar ao longo da aula sobre alguns princípios da eletrostática. Um princípio da eletrostática é a quantização de carga elétrica. O que esse princípio fala? Ele diz o seguinte: a carga elétrica ela é quantizada, ou seja, é sempre um múltiplo do valor da carga elétrica elementar. Ela está sempre relacionada à carga elementar. Por quê? A carga elementar não é a menor quantidade de carga que eu posso ter num corpo, então eu vou ter sempre a carga elementar e mais alguma coisa. E aí, essa coisa a gente vai chamar de um número que vai ser múltiplo da carga elementar. Para fazer uma analogia e dar um exemplo bem básico, eu trouxe aqui um exemplo com maçãs. Imagina que aqui nesse meu quadro, eu só possa ter maçãs inteiras. Então, a única regra para eu acrescentar maçãs nesse meu quadro é que ela venha inteira. Eu não posso ter meia maçã nem um quarto de maçã, eu vou ter sempre uma maçã inteira. Qual a quantidade de maçãs que eu tenho aqui no meu quadro? Que é a quantidade de maçãs, é igual a uma maçã. Então, 1 vezes maçã. Se eu adiciono maçãs nesse meu quadro, agora eu tenho quantas maçãs aqui? Eu tenho 3. E sempre adicionando um inteiro da maçã. Então, eu tenho quantidade de maçãs é igual a 3 vezes maçã. À medida que eu adicionar mais maçãs nesse meu quadro, agora eu tenho quantas? 6. Então, esse N, que é o número 6, que são 6 maçãs, é o número que eu vou multiplicar sempre por maçã, porque ela tem que ser inteira nesse sistema. Então, eu tenho aqui o sistema que também vai ser aplicado para a carga elétrica. Vamos entender um pouquinho melhor, então. Eu tenho que Q igual a NE. N é o número que vai ser o múltiplo da carga elementar, que é o E pequenininho aqui. Eu tenho dois corpos aqui. Então, eu tenho o corpo A e o corpo B. Do corpo A, ele está polarizado, ele está eletrizado com cargas positivas. E o meu corpo B está eletrizado com cargas negativas. Qual a quantidade de cargas que eu tenho nesses dois corpos? No corpo A, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 cargas elétricas. Então, eu tenho 9 vezes a carga elementar. No corpo B, quantas cargas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no corpo B, a quantidade de cargas no corpo B é 8 vezes menos E. Por que menos? Porque agora esse corpo está negativo. Sempre que eu uso elétrons, eu vou usar a carga elementar com sinal negativo. E aí, nessa formulinha de Q igual a NE, a gente vai ter aqui Q é o valor
da quantidade de cargas de um corpo, ele é medido em coulombs, letra C maiúscula. N vai ser o número de elétrons ou de prótons em excesso no corpo. E E é o valor constante da carga elementar, que lembrando, ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, vamos fazer a conta rapidinho aqui da carga elétrica desses dois corpos aqui. No corpo A, a gente viu, relembrando aqui, né? A carga elementar, ela vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Não esquece esse valor, porque ele é constante. Então, no corpo A, a gente contou aqui, tem 9 cargas elementares. E eu vou substituir aqui a carga elementar por esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 e vou fazer essa continha. Como que eu faço continha quando tem potência de 10? Eu multiplico os números e conservo a potência de 10. 9 vezes 1,6 é igual a 14,4. E aí eu desço a potência de 10 aqui, vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa aqui é a quantidade de cargas que eu tenho no corpo A. E no corpo B? Vou usar de novo o Q igual a NE. A gente contou antes, eu tenho 8 cargas elementares no corpo B. Lembrando que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Substituir aqui. E lembrando que aqui vai ter o sinalzinho de negativo. Por quê? Porque esse corpo está eletrizado com cargas elétricas negativas. Então, uso o sinal negativo. 8 vezes menos 1,6 dá menos 12,8. E aí eu desço aqui a potência de 10, vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa aqui é a quantidade de cargas que eu tenho no corpo B. E aí, deixa eu apagar aqui, o estudioso sobre cargas elétricas era o Coulomb. Ele é um físico francês, chamava-se Charles Augustin de Coulomb. Em homenagem a ele foi dado o nome de Coulomb para a unidade de carga elétrica. Ele notou que as quantidades de cargas com as quais nós lidamos na natureza são bem menores que este valor de 1 Coulomb e passou a utilizar submúltiplos. Como a gente viu no exercício anterior, eu tinha 10 a menos 19 coulombs naquele corpo. Então, é uma quantidade bem pequenininha de carga elétrica. Então, a gente usa os múltiplos para poder facilitar na hora de fazer as continhas. O MC, que é o milicoulombs, ele é 10 a menos 3 coulombs. O microcoulomb, a gente escreve microcoulombs, ele equivale a 10 a menos 6 coulombs. E o nanocoulomb, que escreve nanocoulombs, e ele equivale a 10 a menos 9 coulombs. O nano é mais utilizado no nosso dia a dia, porque a gente vê aí nanopartículas, nanomateriais, a gente já está mais familiarizado com isso. Mas a gente utiliza muito também na eletrostática o micro e o milli. Vamos falar aqui então um exemplo sobre a quantidade de carga. O balão está carregado positivamente. Para isso, foram removidos 3,1 vezes 10 a 13 elétrons, esse valor aqui. Considerando a carga elementar como negativo, né? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, qual a quantidade de cargas elétricas do balão? Vamos lá então. A dica que eu dou para você quando vai fazer um exercício de física é sempre anotar os dados, porque a gente lê tudo, se perde nos números, então tem que ir anotando para a gente compreender o que ele está querendo. Vamos lá, vamos anotar. Ele falou o seguinte, foram removidos, então essa aqui é a quantidade de elétrons que foram removidos do sistema. 3,1 vezes 10 a 13. Considerando a carga elementar, vamos anotar o valor da carga elementar. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Qual a quantidade de cargas elétricas do balão? Então, ele quer saber quem? Sempre importante você entender o que o exercício quer. O que ele quer saber? Quantidade de cargas elétricas do balão. Então, o que eu coloco uma interrogaçãozinha aqui.
Vamos fazer essa conta rapidinho? Então vamos lá, ó. Vou usar a nossa formulinha de Q igual a N vezes E. Vou passar para a lousa para ficar mais fácil a gente ver esse exercício. Então vamos lá, vamos anotar aqui N igual a 3,1 vezes 10 a 13, a carga elementar menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e ele quer saber que Q é igual a N vezes E. Vamos agora substituir os valores. N, 3,1 vezes 10 elevado a 13. E, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse coulombs aqui eu não preciso carregar ele, tá? Vou só usar a borrachinha aqui para eu apagar esse coulomb aqui. Isso, beleza. Vou voltar aqui para a gente fazer o nosso exercício de novo. Continuar aqui. Como que eu faço essa conta aqui? Vocês sabem? Sempre que eu tenho a potência de 10, eu deixo ela por último. Então, eu vou pegar 3,1 vezes 1,6, mais vezes menos, então, Q igual menos 3,1 vezes 1,6 dá 4,96. Agora, como eu tenho potência de 10 nos dois números, eu conservo a base e somo o expoente, que é a propriedade de potenciação. Então, 13 mais menos 19 vai dar menos 6. Então, essa aqui é a quantidade de carga que eu tenho naquele corpo. Então, é aproximadamente 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí, lembra que a gente falou dos prefixos? Eu vou pegar esse menos 6 aqui, se vocês consultarem lá, vai ser 5 vezes microcoulombs. Então, eu tenho menos 5 microcoulombs de carga naquele corpo, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então, aqui, Q é igual a menos 5 microcoulombs, a quantidade de carga no meu balão. E aí, continuando um pouco sobre os princípios da eletrostática, a gente tem o princípio de atração e repulsão. O princípio de atração e repulsão de cargas elétricas, ele diz o seguinte: cargas elétricas de sinais contrários se atraem, enquanto as cargas de mesmo sinal repelem-se, elas se afastam. Então, aqui eu tenho um exemplo para demonstrar para vocês. Eu tenho um corpo com sinal positivo e um corpo carregado com cargas negativas. Esses dois corpos vão se atrair. Agora, se eu tenho os corpos carregados com positivo, positivo, negativo, negativo, eles vão se afastar, vão se repelir. Aqui, então, a gente tem, baseado nesse princípio da eletrostática, o que acontece? Sempre que um corpo eletrizado, seja positivamente ou negativamente, ele se aproxima de um corpo neutro, eles se atraem. Por quê? A gente viu na aula passada sobre a polarização. Quando esse corpo eletrizado aproxima de um corpo neutro, o corpo neutro aqui ocorre a polarização. O que é a polarização? Ocorre uma separação das cargas temporárias ali nesse corpo. Então, sempre vai ficar próximo aqui do corpo eletrizado as cargas contrárias, por isso que eles vão sempre se atrair. Quando eu afastar esse corpo que está eletrizado, o corpo neutro reorganiza as cargas dele e ele continua neutro. Então, um corpo eletrizado, ao ser aproximado de um corpo neutro, ele vai ser sempre aproximado. Eles vão sempre se atrair. Outro princípio da eletrostática é o princípio de conservação da quantidade de cargas. Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas tem que ser constante. Vamos ver um exemplozinho rápido para a gente entender. Eu tenho aqui um sistema isolado, não vai entrar nenhuma carga nem sair daqui desse sistema, por isso que ele está isolado. E eu tenho 4 corpos eletrizados aqui. O corpo 1, Q1, está com menos 2Q, que é uma carga qualquer. O Q2 está com 9Q. Q3 está com 0, está neutro.
e o Q4, 5Q. Esses 4 corpos aqui sofreram processos de eletrização. Eles encostaram no outro, atritaram, trocaram cargas. No final, eu tenho aqui esses corpos novamente separados. Q1 ficou com menos 5Q, Q2 com 22Q, Q3, 2Q e Q4 com menos 7Q. Então, o princípio de eletrostática diz o seguinte, que a soma dessas cargas tem que dar sempre o mesmo valor. Então, vamos fazer uma soma aqui para a gente ver. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 tem que dar 12. Então, menos 2 mais 9Q mais 0 mais 5 dá 12Q. Beleza. Então, não importa se esses corpos mudaram de carga. O que importa é que o sistema todo tem que permanecer com a mesma quantidade de cargas. Então, vamos somar aqui agora, depois dos processos de eletrização. Q1, 5Q, Q2, 22Q, Q3, 2Q e Q4, menos 7Q. Deixa eu apagar aqui. Isso. Então, aqui. Menos 7Q. Isso aqui vai dar 12Q. Então, ok, está seguindo o princípio da eletrostática. Eu consegui manter a quantidade de cargas. Então, sempre que eu tenho um sistema, que eu tenho corpos eletrizados, e esses corpos estão em isolamento, mesmo que eles troquem cargas entre si, no final eu tenho que ter a mesma quantidade de carga distribuída entre esses 4 corpos. Isso. Hoje a gente viu então um pouco sobre os princípios da eletrostática, falamos sobre a carga elétrica e a carga elétrica elementar. Vou falar rapidamente aqui sobre mito e verdade das cargas elétricas, só para a gente compreender um pouquinho melhor essas aplicações, tá? É um mito que quando não está chovendo, não caem raios. Por que isso é um mito? Porque essa nuvem eletrizada, não necessariamente ela carrega gotículas de chuva. Ela pode estar eletrizada, essa descarga ocorrer em algum lugar e ainda nem está chovendo. O que acontece então? O que é verdade? Que os raios eles podem chegar ao solo até 15 quilômetros de distância do local da chuva. Então eu tenho a chuva, está acontecendo em outro espaço, e aí mais para frente essa nuvem que estava eletrizada, ela se moveu e ela está num lugar onde não está chovendo. E aí ocorre a descarga do mesmo jeito. Um mito, que os sapatos com sola de borracha ou os pneus do carro, do automóvel, evitam uma pessoa ser atingida por um raio. Isso é um mito. O que ela evita, na verdade? Ela evita que tenha contato com o solo e essas cargas, ele receba cargas do solo. Mas isso não evita que o raio atinja o carro. Então, vamos só fazer uma revisãozinha rápida. A gente falou sobre cargas elétricas elementares e sobre os princípios da eletrostática hoje. Espero que você estude um pouco mais aprofundando isso com seus professores, consiga fazer os exercícios do PET e com esse material que a gente viu hoje, tá? Agradeço a participação de todos vocês e bons estudos!